por favor, Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Efésios, capítulo 6. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 6. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo de número 10 em diante. Nós vamos fazer a leitura até o verso 18. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, e tendo cingido os vossos lombos com verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Amém? Vamos pedir ao Senhor a direção do Espírito dele, para que venhamos entender a palavra de Deus nessa noite. Pai, eis a tua palavra aberta, Senhor, e também os nossos corações estão abertos, ó Deus, para a tua palavra penetrar no nosso coração, meu Deus, pois ela é vida. Tua palavra nos põe de pé, nos fortalece, meu Deus. Então, Senhor, que seja essa palavra iluminada em nosso coração, que haja entendimento, meu Pai, que haja, meu Deus, certamente hoje, conversão para aqueles, ó Deus, que ainda não aceitaram o Senhor, meu Deus, como único e suficiente Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa trazer renovo através dessa palavra, que o Senhor traga força, meu Deus, para os que estão cansados, desanimados, e faz, meu Deus, os teus filhos triunfarem, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem-vos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós sabemos que nós, quando engajamos na obra de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos, querendo ou não, nós estamos entrando numa guerra, sim ou não? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, há um levante da parte do mal contra nossas vidas, porque enquanto nós estamos lá fora no mundo, fazendo a vontade do diabo, a vontade de Satanás, aparentemente está tudo bem, mas quando nós tomamos uma decisão de seguir a Cristo, quando nós tomamos uma decisão de abandonar o mundo, há uma guerra contra o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta à igreja de Éfeso,
ele começa dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Então, ele sabia, o apóstolo sabia, que nós, que estamos buscando a Deus, nós precisamos fortalecer as nossas forças em quem? Em Deus. A nossa força, ela vem de quem? De Deus. Então, nessa batalha, nessa guerra, nós só vamos vencer se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, se nós estivermos recebendo a força que vem do céu. Sim ou não? De outra forma, nós não vamos prevalecer. E ele sabia disso. Então ele escreve dizendo: irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Quer dizer, vocês precisam se fortalecer em Deus. Nós estamos observando o dia a dia. Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas a gente nota um esfriamento muito grande no povo de Deus. A gente nota que os irmãos, muitos irmãos, têm se esfriado. Mas por quê, pastor? Porque eles não têm se fortalecido em Deus, na força que vem do céu. Quantos estão esperando uma mudança de prefeito, uma mudança de presidente, uma mudança daquilo outro? A nossa força não vem deles, meus irmãos. A nossa força vem do Senhor. Mateus, lá em Mateus, Jesus fala que quando ouvires de guerra, de rumores de guerra, ele está falando dos sinais da sua vinda, da sua volta. Ele fala dos rumores que nós vamos ouvir de guerra, os sinais. Agora, uma coisa é uma guerra física, uma coisa é nós ouvir falarmos de guerra. Por exemplo, se nós ficarmos sabendo que haverá guerra no Brasil, talvez nós podemos pegar um passaporte, sei lá, e viajar, ir para outro país. Mas só que aqui o apóstolo está falando de uma guerra espiritual, uma guerra a qual nós não podemos ver com os olhos humanos. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Ele está falando de uma guerra espiritual, uma guerra que não é contra a carne e nem contra o sangue. Ele vai falar no versículo 12, que não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, que nós precisamos lutar contra as forças espirituais. E para que isso aconteça, para que aconteça a nossa vitória, para que aconteça que nós sejamos mais que vencedores, nós temos que estar em Deus, nós temos que estar em Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos buscar o Senhor. Então, ele diz mais, no versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, além de termos a força que vem de Deus, depois de termos a força, nós precisamos estar o quê? Firmes. Depois de quê? Depois de estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Então, nós não podemos ter somente uma parte da armadura de Deus. Nós temos que ter toda a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente venha estar firme. A gente não pode estar em cima do muro. Uma hora nós somos crente, uma hora nós somos de Deus, outra hora, eu acho que não sei. Nós temos que estar firme, irmão. É a palavra de Deus. Nós temos que estar firmes, porque existe uma cilada astuta da parte do inimigo contra as nossas vidas. Então nós precisamos estar guardado o nosso coração. Verso 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os principais, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Existe uma guerra a qual nós não podemos ver na parte celestial. Então nós precisamos o quê? Estar sempre, como o presbítero Pedro pregou na quinta-feira, no domingo, aliás, oração, leitura da palavra, né? Sempre estar lendo a palavra do Senhor, sempre estar se alimentando da palavra de Deus e na oração. E qual que é uma das astutas ciladas do diabo? Fazer o crente parar de orar. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo. Toda hora que eu vou começar a orar, alguém chama. Toda hora que eu vou orar, meu telefone toca. Toda hora que eu marco um momento de oração, vem alguém e me atrapalha. Isso é uma astuta cilada do diabo. Porque uma vez que você parar de orar, você vai enfraquecendo. Seja quem for. Mas parou de orar, é como se um carro estivesse sem gasolina. A pessoa não consegue movimentar com o carro sem a gasolina. A oração é a gasolina do crente, é onde ele vai, né, se locomover na fé. Então não podemos parar de orar. Então diz mais a palavra de Deus no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha só, toda a armadura de Deus. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então, mais uma vez ele vai falar de resistência, de firmeza. Então, independente da situação que nós nos encontramos, estejamos em dificuldade, estejamos em aperto, nós nunca podemos negar o nome do Senhor. Nós temos que ser crente nas alegrias e nas tristezas. Aqui ele vai falar do dia mau. O dia mau não é somente um dia. Às vezes a pessoa, ela pensa que quando a Bíblia fala de dia mau, a Bíblia está falando de um domingo, de uma segunda, de uma terça, um dia. Não, o dia mau, ele pode ser uma temporada. Ele pode ser um tempo que a pessoa está vivendo aquilo ali, aquele dia mau, né? Outro dia eu estava falando aqui sobre as tempestades, sobre as chuvas que vêm. Jesus falou sobre isso, que viria sobre o povo, sobre todo mundo. Sendo crente ou não, vai vir. A diferença é onde que nós alicerçamos a nossa casa, se é sobre a rocha ou sobre a areia. E hoje aqui o apóstolo está falando sobre o dia mau. Nós somos crentes, nós não podemos pensar que nós estamos isentos às adversidades, às aflições. O próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, nós temos que ter bom ânimo, irmão. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre resistência, sobre força, sobre firmeza, na presença do Senhor. Então, crente ou não, o dia mau vai vir. Aqui ele está falando que o segredo é estarmos aonde? Na armadura de Deus, tomando toda a armadura de Deus. Eu não sei se você sabe, mas uma armadura, quando ela se coloca sobre o peitoral aqui, sobre essa região, ela está protegendo o nosso coração. E Satanás, ele é especialista em lançar dardos inflamados, flechas, palavras, para sujar o coração das pessoas. E às vezes tem pessoas que elas estão firmes na presença do Senhor, está ali buscando, está firme, aí ela diz assim: nada me tira da fé, nada me tira da presença do Senhor. Aí uma palavra que ela recebe entra no coração dela, sem a proteção, sem a armadura, aquela palavra, ela é como se fosse um dardo mesmo inflamado do maligno, suja o coração da pessoa, e ela não consegue mais ter bons olhos. E nós precisamos ter essa armadura, toda a armadura de Deus, porque nesse período de tempo que eu tenho servido o Senhor, eu tenho ouvido cada coisa, mas para mim não faz a diferença. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus diz, lá em Tessalonicenses, diz que nós precisamos julgar todas as coisas e reter o que é o quê? O que é bom. É ou não é verdade? Nós ouvimos tantas coisas, mas nós temos o poder de pegar aquilo que é bom e guardar. Tem pessoas que só guardam coisa ruim. Ela só guarda no coração dela notícia ruim, palavra ruim. Às vezes alguém chega e fala assim, ó, você ficou sabendo que o fulano de tal fez isso, o ciclano fez aquilo na igreja e não sei mais o quê, e ela vai deixando o coração dela se sujar, porque falta ali a armadura, falta sabedoria, falta uma resistência, uma força dela. Então nós precisamos ouvir aquilo que é bom, guardar no nosso coração. É por isso que o Senhor Jesus ele diz que aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Nós precisamos perseverar, meu irmão, perseverar na doutrina, perseverar na presença do Senhor, buscar o Senhor mesmo com toda a força, independente do que esteja acontecendo. Mas tem pessoas que elas só preferem dar ouvido a Satanás do que a voz do Senhor, a voz de Deus. Deus fala com ela, não é para mim não, porque nem tudo que Deus fala nós queremos ouvir. Eu fico observando aí, tem pessoas que você fala com ela só fala em bens materiais, em prosperidade. Ela acha que a igreja é como se fosse uma loteria. Ela chegar aqui, aceitar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai dar tudo para ela, vai dar casa, terreno, carro, tudo para ela. Não, é muito mais do que isso. Ele tem a vida eterna para nós, e nós precisamos perseverar em buscar o Senhor, porque os bens materiais são consequências de uma vida com Deus. Se Ele quiser nos abençoar financeiramente, Ele vai nos abençoar. Se Ele não quiser, nós vamos servir Ele da mesma forma. Amém? Eu fico olhando aí, tem pessoas que, eu vou na igreja porque eu preciso de arrumar um namorado, uma namorada. Deus vai me abençoar na minha vida sentimental, na minha vida conjugal. Meu irmão, nós precisamos buscar o Senhor independente do que Ele tem para nós, porque Ele tem vida eterna para nós. Foi o que Pedro falou, quando ele deu um discurso, o Senhor Jesus ele deu um discurso, aí muitos escandalizaram e saíram. Ele disse assim, vós também quereis retirar-vos? Pedro falou assim, para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Então para onde nós vamos retirar, meu irmão? Ainda que seja duro o discurso, mas é aquilo que vai nos trazer a salvação. Amém? Diz mais assim, estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, sobretudo, Paulo falando ali, sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quer dizer, o escudo é uma proteção. O homem e a mulher de Deus precisa se proteger, precisa estar ali com o escudo para se proteger dos dardos, das flechas inflamadas do maligno contra nós. Às vezes, eu não sei se você percebe isso, mas quando a gente se converte, no início da nossa conversão, a gente chega na igreja e a gente fica observando o pastor da igreja, os obreiros da igreja, os presbíteros, os diáconos. E eu não sei se com você foi assim, mas comigo o maior desejo que deu no meu coração foi quando eu cheguei na igreja, eu vi um obreiro da igreja, e na hora eu pensei, eu queria ser como esse obreiro. Mas acontece o quê? O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui sobre essa batalha, sobre essa guerra, se a gente for olhar para no lado natural, um guerreiro, quando ele é preparado para uma guerra, quando ele é colocado numa guerra, existe na guerra a vanguarda, né, e a retaguarda. Os guerreiros mais fortes,
eles são colocados na vanguarda, eles são colocados à frente, eles são mais preparados, eles estão mais fortes. Então, eles vão atacar de frente o inimigo. E os lá da retaguarda, eles ficam mais ajudando ali, eles ficam dando um apoio. Eles são os primeiros a correr se o negócio ficar feio ali. Quer dizer, os mais fortes, eles estão à frente. E assim, às vezes, é na obra de Deus. Quando nós chegamos na igreja, nós ficamos querendo tomar uma frente de posição ali. Olha, eu quero ser assim, eu quero. Só que existe o quê? Existe quanto mais for dado, mais se é requerido. Então, nós sofremos ataques constantes. Vocês não têm noção do que às vezes a gente vive, as injustiças, às vezes, as palavras que são faladas contra a gente, né? Servo de Deus. Eu só falo assim, Senhor, está nas tuas mãos. Amém, povo de Deus? Está nas tuas mãos. Existem coisas que às vezes as pessoas ficam querendo, né, fazer com que a gente caia na fé. Pessoas usadas pelo mal. Porque às vezes eles queriam estar numa posição que a gente às vezes está em Cristo. Sim ou não? Eles olham para a sua vida espiritual e falam, poxa vida, fulano é abençoado e eu não sou abençoado. O que eu vou fazer? Eu vou tentar derrubar, vou tentar destruir. Então é por isso que temos que ter o quê? Toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Davi, quando ele vai contra o gigante, ali, naquela batalha, lhe ofereceram uma armadura física. Mas Davi entendeu que aquela luta, além de uma luta física, seria uma luta espiritual. Ele falou, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Porque a nossa força vem do Senhor dos Exércitos. A nossa força vem de Deus, e Ele é o Senhor dos Exércitos. Lá em 2 Crônicas, quando Josafá está naquela luta, a palavra de Deus diz assim, a peleja não é vossa, mas de Deus. Era de Deus aquela peleja. E tem peleja, minha irmã, tem peleja, meu irmão, que não é nossa, mas é de Deus. Tem coisas que a gente não vai conseguir vencer mesmo. Mas o nosso Deus vai vencer por nós, porque nós estamos nele. Amém? Então vale a pena ser fiel. Vale a pena você dizer não para o mundo. Vale a pena você dizer não para a carne. Vale a pena você falar assim, não para as minhas vontades. E sim, ainda que seja doloroso, mas sim para o Senhor, que nos escalou, que nos preparou. Paulo fala para Timóteo na 2ª carta dele, para que ele não se embaraçasse com as coisas desse mundo. Sabe o que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, 2 Timóteo, Paulo fala para ele assim, Timóteo, não se embaraça com essas coisas do mundo não, meu filho. Porque se você tirar os olhos da fé, se você tirar os olhos da guerra que você está, você vai perder. E é assim na nossa vida. Quando nós estamos focando num alvo, nós estamos ali, aí alguém tenta tirar a nossa atenção. E se a gente desviar a atenção, tirar os olhos de Cristo, a gente vai submergir, a gente vai afundar. Então nós não podemos embaraçar com as coisas desse mundo. Foi um recado que Paulo deu a Timóteo, seu obreiro. Falou com ele assim, meu filho, não se envolve com essas coisas do mundo não, porque senão você vai perecer, você vai perder. E é o que tem acontecido com muito crente hoje. Sim ou não? Tem muito crente se embaraçando com as coisas desse mundo. Tem muito crente que era de oração, que era de fervor, que era homem de Deus, que era mulher de Deus, e começou a se envolver com as coisas do mundo, e hoje você vê ele afastado. E isso dói na gente. Você viu a pessoa que, você conversava com a pessoa, dava prazer em ficar perto daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa era uma pessoa que só falava de Bíblia, só falava de Deus. Aí hoje você conversa com a pessoa só fala das coisas do quê? Do mundo. Sim ou não? Só fala de coisas do mundo. Por quê? Porque as pessoas estão se embaraçando com as coisas desse mundo. Então nós temos que entender uma coisa, querendo ou não, nós estamos numa guerra, querendo ou não, nós estamos numa batalha, e só vai vencer aquele que buscar a força de Deus,
aquele que estiver revestido com toda a armadura de Deus, aquele que estiver calçado com os pés na preparação do Evangelho, amém, povo de Deus? E aquele que estiver também com o quê? Com o capacete da salvação. A nossa cabeça, o capacete serve para proteger o quê? A nossa cabeça. Então precisamos ter o capacete da salvação, os nossos pensamentos, os pensamentos nossos, ele comanda todo o corpo, todo o corpo. E o nosso corpo, ele só vai onde a nossa mente direciona para ele ir. Então nós precisamos guardar a nossa mente, nosso coração, as nossas emoções. Às vezes as palavras que se colocam na nossa mente, a gente fica remoendo aquilo à noite, e aquilo não faz bem. Quando vai orar, você não consegue orar, só pensa naquilo que foi, aquele mal que foi feito. Sim ou não? A nossa cabeça. Então precisamos dominar. Uma frase muito bonita que eu ouvi, que às vezes a pessoa fala assim, mas vem falar que o crente não pensa na coisa errada. Ele pensa, mas uma coisa é certa. Você não pode evitar que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho na sua cabeça. Isso é verdade. Os pensamentos vêm, mas a gente não pode deixar que ele fique. Amém? Então, irmãos, fortalece no Senhor, na força do Senhor, busque o Senhor e continuar nessa guerra, buscando toda a força de Deus, porque a nossa força vem do Senhor, nossa esperança está no Senhor. Salmo 125, amém? E a única arma de ataque que nós vamos encontrar aqui é a palavra de Deus que diz, ó, verso 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma arma de ataque. A espada é uma arma de ataque. Sim ou não? Não foi assim que Jesus venceu Satanás em Mateus 4? Quando Satanás fala para Jesus sobre o pão, Jesus vem com a palavra. Ele fala para ele se lançar, ele vem com a palavra. Então, a espada aqui, a palavra de Deus, é o que vai ser uma arma de ataque. Salmo 149, nós vamos ver ali, falando sobre essa espada de ataque, que é a palavra de quem? A palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Fica de pé, por favor, no seu lugar.